Salve, salve concurseiros! Sejam bem-vindos ao seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar sobre a minha maior vitória no mundo dos concursos hoje, tá certo? Lembrar que eu tô com uma super preparação para concurso. Se você quer participar, confere o link da descrição. Tenho certeza vai ser a melhor maneira para você se preparar essa parte básica de matemática e raciocínio lógico, tá bom? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Bem, pessoal, o ano era 2011, quando saiu o edital para técnico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tá bom? Nessa época aí eu trabalhava como professor, né? Eu era professor e dava aula para preparatórios de IFRN, que são, né, cursos que a gente prepara alunos aí do nono ano para ingressar numa escola pública federal, num instituto federal. Para esses alunos poderem estudar no Instituto Federal, eles precisam fazer uma prova a nível fundamental, né? E eu preparava esses alunos aí para essa prova, tá? Então, nesse período eu trabalhava dessa maneira e também dava aula num colégio aqui do Rio Grande do Norte. Então, assim, não era nada fácil, era um dia muito corrido, né, que eu tinha, porque e ainda fazia universidade também, então tinha que me dividir aí em 2 ou 3 ou 4 para conseguir dar conta de tudo, e era um momento que eu estava muito cansado, porque na época minha mulher estava grávida, né, e eu precisava, assim, eu queria dar uma certa segurança para ela e precisava de segurança. Então eu pensei, poxa, se eu passar no concurso público, pelo menos, né, eu não vou ficar tão inseguro, né, de talvez, sei lá, perder meu emprego, ficar sem salário. Concurso público, talvez eu tenha essa garantia. Então isso me motivou a fazer esse concurso. Aí fui, né, fazer o concurso, e o primeiro baque foi quando saiu aí a concorrência. Eram apenas 2 vagas diretas e 5.000 pessoas se inscreveram para esse concurso, né? Aí isso já fez com que eu ficasse assim com um pouco, né, de insegurança também, né? Eu ficasse com um certo medo de não passar, já que eram só 2 vagas, e eu pensei, poxa, isso aqui vai ser uma loteria. Será que vai dar certo mesmo? Será que não vai? Tinha esperança porque era uma prova de matemática e de português, e depois tinha uma prova prática, ou seja, matemática, né? Eu sabia que eu iria fazer uma boa prova, mas eu nunca fui muito bom em português, né? Fui fazer a prova, tá certo? Agora é surpreendente, realmente. As pessoas até não acreditam nisso que eu vou falar aqui, mas foi a mais pura verdade, tá certo? Isso aí realmente aconteceu, e eu tenho provas. Depois eu falo para você como que você pode até provar essa história minha aqui, tá bom? Porque foi o seguinte, né? Eu comecei a fazer a prova, e eu gosto de começar pela prova de matemática porque isso me dá mais segurança. Assim que eu acabo a prova de matemática, eu digo, poxa, dá para competir. Agora é só tentar fazer aqui uma prova boa de português. Então eu fico mais motivado a fazer a prova de português. E foi isso que aconteceu. Fiz a de matemática e fui depois para a de português. Só que a de português eram 20 questões e eu, assim, tinha uma noção de umas 14, mais 6 questões de português. Eu não tinha nenhuma segurança se aquilo ali estava certo ou não que eu estava fazendo, né? E chegou no fim do tempo já, e eu precisando marcar o gabarito, e ainda estava naquela incerteza. Eu pensei, tem que marcar agora, porque senão eu não vou conseguir entregar a prova a tempo. E comecei marcando o gabarito de matemática, porque eu já tinha certeza daquelas que eu ia marcar. E português eu ainda ia dar uma olhada final para tentar achar a questão correta. Marquei a de matemática, comecei a marcar a de português. Marquei a primeira, a segunda. Quando eu cheguei na terceira questão de português, por isso que eu digo, pessoal, muitas vezes você não tem noção, tá certo, do quanto, né, o Criador ele pode nos ajudar, né? A gente não tem essa noção, a gente não entende, tá certo? Mas acredite, existe alguém que a gente não percebe, às vezes não vê, é um ser, né, assim, que não tem como eu descrever, porque ele é indescritível, né? É tão amplo que qualquer descrição ficaria aquém daquilo que realmente ele é. Então, por isso que eu digo que a gente tem que manter essa fé, tá certo? Porque ele, no momento certo, ele traz para você aquilo que você está precisando, tá bom? Então, sempre a gente tem que ter isso no coração. E eu lembro que eu pedi a ele para conseguir essa aprovação que eu estava precisando muito, e sem mentira nenhuma, pessoal. Quando eu cheguei em cima da prova, tá certo? Que eu tô marcando o gabarito, que eu cheguei na terceira questão de português, eu passei o olho no gabarito de matemática, e eu vi que a última questão lá de matemática, tá certo? Tinha a mesma opção da primeira de português. Eu vi que a segunda era igual à penúltima de matemática, né? Então,
E a terceira, que eu estava com dúvida, estava diferente da de matemática, né? A antepenúltima de matemática. Eu pensei, será que esses gabaritos, eles estão simplesmente trocados de cabeça para baixo, mas são iguais? E aí eu comecei a olhar todas que eu tinha certeza de português, com todas que eu tinha de matemática, né? Só que de cabeça para baixo. E todas que eu tinha certeza estavam marcadas com a mesma letra, pessoal. Exatamente. Todas estavam marcadas com a mesma letra. Foi daí que eu percebi que eu estava com os gabaritos na minha mão, tanto de matemática como o de português. Eu já tinha perdido uma porque eu tinha marcado a 3 de português e eu vi que estava errada, mas dava para acertar todas as outras. E pelo que eu tinha visto nos outros concursos, dava para passar errando 2, no máximo 3, ainda dava para passar. Então na hora, né, deu aquele gelo, tremi ali, né? Ainda pedi ao fiscal se ele tivesse outro gabarito para me tentar marcar de novo a de português, mas disse que cada gabarito era para um candidato, né? Não tinha como substituir. Então continuei marcando, só que aí eu marquei o gabarito de matemática igual ao de português. Só fiz inverter, porque eu percebi que estava invertido. E rezei para aquilo ali tá certo, né? Quando saiu o resultado, pessoal, vocês não acreditam. Realmente estavam invertidos os dois gabaritos. Eu acabei errando a questão 3, que eu já tinha marcado. E com a bênção de Deus eu consegui a aprovação, né, no que eu considero realmente ter sido o primeiro concurso. Eu já tinha passado no IBGE antes, vocês sabem disso, e outros cursos também aí, processos seletivos, mas concurso mesmo, esse aí eu considero como tendo sido o meu primeiro concurso, e aí eu fui trabalhar na universidade como técnico administrativo, tá certo? Então o que eu quero passar para vocês com essa história é que por mais que às vezes você se sinta perdido, por mais que às vezes você ache que não tem saída, por mais que você ache que as coisas não estão indo bem, o que eu aconselho a você é tire isso da cabeça, tá certo? E confie em Deus, que eu não dou um ano para você estar com uma vida completamente diferente da que você tem hoje, tá bom? Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui. Essa foi a minha maior vitória no mundo dos concursos públicos, eu considero a maior por conta de todas as circunstâncias, tá bom? E você, já passou por alguma história parecida? Ou tem alguma história também em relação a isso aí? Coloca aí nos comentários, tá certo? Que eu vou querer saber, eu vou dar uma olhada aí pra ver também se vocês têm alguma coisa parecida aí com isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que acompanha o canal, até a próxima, valeu! Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.